Em dezembro de 2022, uma cratera se abriu no Parque Nacional Kosciuszko, no sudeste da Austrália. Isso já era estranho. Embora haja crateras na Austrália, elas são raras na geologia alpina de granito deste parque nacional, tornando o desabamento algo realmente incomum. Mas não só a cratera apareceu, como infelizmente ela surgiu bem acima de uma máquina tuneladora subterrânea de 2.400 toneladas chamada Florence. Florence, que é um nome bem estranho para uma máquina tuneladora, vinha perfurando há cerca de 8 meses até então, e seu objetivo era criar um túnel de aproximadamente 15 quilômetros ou 9,3 milhas sob o parque. Mas ela só conseguiu avançar 150 metros antes que o solo acima dela desmoronasse. Esse rendimento ruim foi só uma amostra dos desafios da Snowy 2.0, grande projeto de bateria hidrelétrica reversível, que visa revolucionar a energia na Austrália. Anunciado em 2017 por cerca de 2 bilhões de dólares australianos, o projeto previa começar a gerar energia até 2021, mas em 2022 o projeto ainda não tinha tido sucesso. Seus custos já tinham ultrapassado 5 bilhões de dólares e continuavam subindo cada vez mais. Enquanto isso, Florence ficou presa na lama enquanto equipes bombeavam cimento na terra para evitar que a encosta fosse engolida. O projeto enfrentou desafios geológicos brutais, vários estouros de orçamento, surpresa, e deixou uma pegada ambiental problemática que poucos ainda conseguem defender. Snowy 2.0 foi criado para estabilizar o futuro energético da Austrália, mas, durante a maior parte dos últimos 5 anos, a única coisa instável tem sido o próprio projeto. Por que Snowy 2.0? A ideia do Snowy 2.0 é mais antiga que muitos políticos que a apoiaram, e é simples: use 2 reservatórios em alturas diferentes. Quando a eletricidade é barata e abundante, como numa tarde ensolarada na Austrália, os painéis solares geram mais energia do que a rede precisa. Esse excesso de energia pode ser usado para bombear água do reservatório inferior para o superior, de modo que, mais tarde, quando a demanda aumenta e a geração renovável diminui, a água é liberada de volta ladeira abaixo através de turbinas, gerando eletricidade no caminho. Simples assim. No caso do Snowy 2.0, o reservatório inferior é Toubinco e o superior é Tantara, 2 lagos que ficam no estado de Nova Gales do Sul, na borda da Snowy Mountain Range, ou as Snowies. Entre eles, há cerca de 700 metros de desnível vertical, recurso essencial para esse conceito funcionar. Para ligá-los, os engenheiros planejaram cerca de 27 quilômetros de túneis escavados através das montanhas Snowy, alimentando uma usina subterrânea que abriga 6 unidades de turbinas reversíveis. Essas turbinas juntas tinham capacidade nominal de 2.200 megawatts e até 350 gigawatts-hora de energia armazenada disponível. A Snowy Hydro, responsável pelo projeto Snowy 2.0, costumava expressar esse valor de armazenamento em termos domésticos. Segundo a empresa, isso abasteceria 3 milhões de casas por uma semana. Considere esse número mais uma afirmação do que uma promessa. Para entender a importância disso, em 2017 é preciso analisar o que ocorria na rede elétrica australiana. A energia eólica e solar estavam sendo implementadas rapidamente, ficando mais baratas a cada ano, mas eram altamente dependentes do clima e dos ciclos do sol. As usinas de carvão, que por décadas sustentaram a carga de base do país, envelheceram, ficaram caras de manter e economicamente inviáveis frente às renováveis durante o dia. Os políticos alertavam sobre o risco de apagões na Austrália do Sul e o aumento dos preços do gás. Acima de tudo, discutiam sobre o que poderia ser feito para resolver isso. A rede precisava de armazenamento despachável, grande para absorver excedentes das renováveis e cobrir o pico noturno após o pôr do sol. As baterias faziam isso em pequena escala. A energia hidrelétrica por bombeamento pode fazer isso em todo o país e por décadas, não só por algumas horas. Havia uma história a ser contada, e o primeiro-ministro Michael Turnbull e seu governo perceberam o valor disso. O projeto original, Snowy Mountains, feito entre 1949 e 1974, virou uma das lendas industriais do país. 16 barragens, 7 usinas hidrelétricas e mais de 100 mil trabalhadores de toda a Europa do pós-guerra.
Isso deu à Austrália a imagem de país que realiza feitos difíceis em locais desafiadores. E assim, Turnbull deu sinal verde para o Snowy 2.0, vendido como o mega projeto perfeito do século 21. Baseado no legado das maiores conquistas de engenharia da Austrália, prometia transformar o antigo esquema Snowy em potência de energia limpa para a era das renováveis. Os apoiadores acreditavam que isso poderia resolver uma crise iminente de armazenamento de energia, proteger a rede contra apagões e provar que as grandes obras de infraestrutura nacional ainda tinham lugar no futuro da Austrália. Na verdade, a ideia não era só de Turnbull, e sua implementação já tinha mostrado ser bem complicada. A expansão do projeto Snowy, com armazenamento por bombeamento, já era discutida há décadas. Engenheiros já haviam discutido a proposta em 1966, depois novamente em 1980 e mais uma vez em 1990. Cada vez, os números eram simplesmente arquivados. Naquela época, o país tinha carvão barato. A rede era estável e ninguém sabia quem financiaria bilhões de dólares em túneis em um parque nacional. Então, o que viria a se tornar Snowy 2.0 ficou parado acumulando poeira por cerca de 50 anos. O debate sobre energia em meados da década de 2010 tirou isso da prateleira. Como mencionado antes, as usinas a carvão estavam sendo fechadas, as energias renováveis estavam chegando mais rápido do que qualquer um previa, e a política em torno dos apagões se tornou bastante tóxica. 2 anos após ser eleito primeiro-ministro da Austrália em 2015, Malcolm Turnbull anunciou planos para o Snowy 2.0, com custo aproximado de 2 bilhões de dólares. Turnbull acrescentou que a construção começaria em 2019 e o projeto seria concluído em 2021, sujeito à viabilidade. Liderado pela Snowy Hydro, uma empresa australiana que administra o esquema original das montanhas Snowy, o projeto era uma promessa eleitoralmente vantajosa, diante do que, em 2017, já era uma séria preocupação energética interna, grande o bastante para parecer sério, pequeno o suficiente para ser viável. Turnbull virou o defensor político, enquanto Paul Broad, diretor da Snowy Hydro, era o rosto público. Ousado, confiante, ignorava críticos que, segundo ele, não compreendiam a energia hidrelétrica reversível. Mas havia alertas. Um artigo da ABC de maio de 2017 informou que o primeiro-ministro aprovou os planos do projeto apenas 2 semanas após serem apresentados pela Snowy Hydro. De forma um tanto profética, o artigo alertava que o custo real do Snowy 2.0 poderia disparar, embora, de forma curiosa, considerasse disparar ultrapassar 3 bilhões de dólares. A estimativa otimista de 2 bilhões de dólares de Turnbull não durou o ano. Em dezembro de 2017, um estudo já previa custos entre 3,8 e 4,5 bilhões de dólares australianos. Em 2019, ao assinar o contrato com o consórcio Future Generation, o valor já era de 5,1 bilhões. Construção. Esse é o maior projeto mega de todos os tempos, não é? A construção mal havia começado e o orçamento já tinha mais que dobrado. Em 2018, o governo federal australiano comprou por cerca de 6 bilhões de dólares as participações da Snowy Hydro dos governos de Nova Gales do Sul e Vitória, tornando a empresa totalmente federal. Desde então, qualquer estouro de orçamento, atraso ou metro cúbico de túnel passou a impactar o balanço da Commonwealth. Nenhum governo estadual para dividir o prejuízo. No local, houve avanços. Estradas foram abertas no terreno íngreme de Lobbs Hole, principal canteiro de obras no Parque Nacional Kosciuszko. Acampamentos de trabalhadores foram instalados. As aprovações ambientais foram buscadas nos processos estaduais e federais, na maioria das vezes com sucesso. Considerando que obstáculos burocráticos poderiam prejudicar grandes projetos federais, tudo parecia estar indo muito bem até agora. Então, tudo deixou de ir bem, e principalmente por 2 razões que poucos poderiam ter previsto. Os incêndios florestais do Verão Negro de 2019 e 2020 devastaram a zona de construção do Snowy 2.0, carbonizando a paisagem ao redor e forçando a evacuação dos moradores locais. Depois, a Covid chegou meses depois, interrompeu cadeias de suprimentos, fechou fronteiras para especialistas estrangeiros e atrasou tudo que dependia de viagens.
No fim de 2021, o Snowy 2.0 avançava devagar. Túneis eram escavados, acampamentos reocupados e a máquina de perfuração, Florence, era montada em Tatangara, o reservatório superior. Porém, o orçamento do projeto já havia triplicado antes dos maiores desafios surgirem. O erro de 2 bilhões de dólares. Em março de 2022, estudantes foram convidados a Tatangara para assinarem seus nomes na cabeça de corte da empolgante máquina de perfuração de túneis de 2.400 toneladas. Florence. A máquina recebeu esse nome em homenagem a Florence Violet Mackenzie, considerada a primeira engenheira elétrica da Austrália. A Snowy Hydro apresentou a máquina como uma maravilha, capaz de operar em 2 modos, capaz de triturar rochas com cortador rotativo ou alternar para um modo de escavação com lama, lidando com terrenos macios e encharcados. Também não deveria ter problema para cortar os 15 quilômetros de túnel de Tatangara até a usina subterrânea. A capacidade de Florence de operar em 2 modos era fundamental. A geografia sob o Parque Kosciuszko era conhecida por ser incomumente complicada, apresentando trechos de solo fraturado com água, além de, bem, simplesmente rocha sólida pra caralho. Para operar em solo macio, Florence precisava de um circuito de lama ativo. O fluido de bentonita era bombeado à frente de corte para estabilizar o solo, enquanto uma estação de tratamento separava a lama do material escavado e devolvia o fluido para uso. A estação de tratamento ainda não estava pronta quando a máquina começou a perfurar, então Florence foi usada em uma configuração para solos mais duros do que os já perfurados. Essas eram as condições para as quais Florence estava menos preparada: material macio saturado e muita água. 8 semanas depois, e com só 100 metros perfurados, Florence travou. A lama simplesmente fluía ao redor dela, fazendo com que o progresso caísse para taxas extremamente lentas. Era algo como meio metro de avanço, seguido por dias bombeando lama e limpando o sistema de esteiras. Nada brilhante, e lembre-se, agora era o verão de 2022 no hemisfério norte, que é inverno na Austrália. Então, o que já eram condições ruins ficaram compreensivelmente ainda piores. Apesar das declarações públicas da Snowy Hydro sobre avanços em Tatangara no inverno australiano, a operação subterrânea estava praticamente parada. Os trabalhadores gastavam mais tempo removendo o material escavado na parte de trás da máquina do que o cortador triturando rocha na frente. Em dezembro de 2022, as consequências chegaram à superfície. Acima da posição de Florence, o solo cedeu e uma cratera apareceu na paisagem alpina do Parque Nacional. A cavidade era a assinatura inconfundível de solo macio que não havia sido devidamente sustentado, com o material fluindo para dentro do túnel mais rápido do que podia ser substituído ou selado. Após 8 meses de trabalho, Florence havia avançado 150 metros dos 15 quilômetros previstos. A operação de reparo que se seguiu durou a maior parte de 2023. As equipes injetaram grout, cimento e espuma no solo ao redor e acima da máquina para estabilizar o material saturado, liberar Florence e selar o vazio. Os volumes eram enormes, porém, em julho de 2023, no inverno australiano, uma dessas operações de grauteamento falhou. Uma reação na espuma de poliuretano injetada gerou gás de isocianato, composto tóxico que afeta pulmões e vias respiratórias. Os trabalhadores foram evacuados rapidamente após alertas de órgãos de segurança sobre sério risco à saúde. Um local de trabalho que perdeu um ano pela lama, agora também perdeu funcionários por vapores tóxicos. Malcolm Turnbull, primeiro-ministro que lançou o projeto em 2017, acompanhou a confusão e foi direto. Alguém, afirmou, cometeu um grande erro. Realmente, enviar uma máquina de modo duplo para um solo macio já conhecido, sem sistema de lama, era uma decisão cada vez mais difícil de defender a cada metro de argamassa bombeado. É claro que para Turnbull era um pouco mais fácil dizer isso. Ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 2018 após um desafio interno, causado em parte pela baixa popularidade de Turnbull nas pesquisas. Quando os problemas do Snowy 2.0 aumentaram, Turnbull já estava fora da política e atuava no setor privado. Curiosamente, ele depois vendeu 2 projetos de armazenamento hidrelétrico por bombeamento para a australiana AGL.
Eventualmente, Florence foi liberada e pronta para recomeçar, mas o custo da paralisação elevou o valor do projeto para cerca de 8 bilhões de dólares australianos. Uma máquina de perfuração de túneis, presa devido a uma escolha inadequada de configuração, tornou-se o buraco mais caro da história da infraestrutura australiana. O jogo de empurra. O otimismo sobre o Snowy 2.0 acabou em 2022. Em agosto, Paul Broad deixou o cargo de diretor executivo da Snowy Hydro, após anos insistindo que o projeto estava no caminho certo. Para ser justo, ele saiu quando a situação subterrânea em Tatangara ficou impossível de maquiar. Pouco após a saída de Broad, o grupo Clough, parte australiana do consórcio de empreiteiras, entrou em administração judicial. A Webuild assumiu as operações australianas da Clough para manter as equipes no local e a concretagem em andamento, mas a interrupção afetou todos os subcontratados do projeto. Em fevereiro de 2023, Dennis Barnes assumiu como diretor executivo da Snowy Hydro. Sua missão era direta: abrir os livros, descobrir a gravidade da situação e contar a verdade ao acionista da Commonwealth. Isso levou ao chamado redefinição, onde fatos internos seriam estabelecidos e, como era de se prever, os custos finais e os prazos seriam reconfigurados. E assim foi. 6 meses depois, a Snowy Hydro estava pronta para revelar o novo custo estimado do projeto: 12 bilhões de dólares. O prazo para a primeira geração de energia foi adiado para o final de 2027 e a operação total ficou para 2028, 7 anos após a data inicial prevista. A abordagem da Snowy Hydro foi ao menos incomumente franca. A empresa admitiu que o projeto, no momento da assinatura do contrato, estava imaturo e que a construção estava se mostrando mais complexa e muito mais cara do que o previsto. Mesmo assim, isso ainda foi um eufemismo espetacular. O novo ministro de Energia da Austrália, Chris Bowen, foi direto. Em um comunicado conjunto à imprensa com a Snowy Hydro, no fim de agosto de 2023, Chris Bowen disse que as condições do local deveriam ter sido reconhecidas como possíveis causas do aumento dos custos e que uma segunda tuneladora deveria ter sido encomendada desde o início. O comunicado tornou a avaliação semestral da Snowy Hydro duvidosa. Em 2022, o Escritório Nacional de Auditoria da Austrália divulgou os arranjos iniciais de governança da empresa e as considerou eficazes, sem sugerir mudanças. Poucos meses após a publicação, Florence foi coberta de lama e surgiu uma cratera acima dela. A auditoria só havia analisado a papelada de um projeto cuja realidade subterrânea já desmoronava. E então havia a questão dos custos. Com 12 bilhões de dólares e subindo, o Snowy 2.0 estava ali a caminho de superar o custo ajustado pela inflação de todo o projeto original das montanhas Snowy. 16 represas, 7 usinas hidrelétricas e 145 quilômetros de túneis construídos entre 1949 e 1974. O Snowy 2.0 nem estava construindo novas represas, ele estava adicionando uma usina hidrelétrica e 27 quilômetros de túnel à infraestrutura que já existia. Para isso, o país agora estava comprometido a gastar mais do que havia gasto na infraestrutura original. Ajustado pela inflação, a responsabilidade ficou mais evidente ao analisarem os bônus dos executivos da Snowy Hydro. Mesmo em anos em que o projeto não atingiu metas, estourou o orçamento e provocou uma cratera, funcionários de alto escalão continuaram recebendo pagamentos por desempenho. Críticos do novo governo australiano achavam cada vez mais difícil aceitar a defesa à medida que os custos mudavam. No final de 2023, os números eram públicos e bem conhecidos. A responsabilidade pelo projeto havia passado das pessoas que o lançaram, o governo Turnbull, para as pessoas que agora estavam encarregadas de entregá-lo sob o comando do primeiro-ministro Anthony Albanese. O diretor executivo da Snowy Hydro foi substituído e o projeto ficou sob controle total do governo nacional, não mais dos regionais. Apesar de várias trocas de comando, o projeto seguia longe de ser concluído. Mais problemas no subsolo. O revisão de 2023, pelo menos, trouxe à Snowy Hydro algo que ela não tinha há algum tempo, alguns meses de notícias cautelosamente boas.
Kirsten, uma máquina de perfuração menor que atuava em um túnel de saída de emergência e ventilação, finalizou o segmento de 2,9 quilômetros no início de 2024. O túnel Kirsten serviu apenas para fornecer infraestrutura de apoio, mas pelo menos provou que a geologia era administrável desta vez e ofereceu ao Snowy 2.0 sua primeira vitória na construção após 5 anos de dificuldades. Enquanto isso, a Lady Eileen Hudson, outra máquina de perfuração, aliás, quem inventa esses nomes, avançava em seu túnel designado. Em meados de 2024, a escavação da vasta caverna subterrânea que abrigaria a usina estava aproximadamente na metade concluída. As equipes perfuravam e detonavam o granito duro no centro da montanha, com a rocha colaborando. Então Florence ficou presa novamente. Depois de seu resgate de 1 ano da lama em Tatangara, ela foi reiniciada e direcionada para mais fundo na montanha. A rota exigia que ela conduzisse por uma seção curva do túnel e em algum ponto dessa curva, a rocha começou a fechar sobre o escudo dela. Escavadores chamam de aperto do maciço rochoso, quando a pedra se deforma sob pressão e prende o corpo cilíndrico da máquina no lugar. A primeira imobilização de Florence foi causada por solo macio entrando. Na segunda vez, foi o oposto, era a rocha dura se fechando sobre ela. E assim, em agosto de 2024, Florence parou novamente. Equipes especializadas usaram jatos d'água de altíssima pressão para cortar o granito ao redor de seu escudo, milímetro a milímetro, até que ela pudesse avançar novamente. E assim, mais uma vez, o projeto ficou meses e meses atrasado. Enquanto esse trabalho estava em andamento, um incidente separado atingiu o túnel principal de acesso. Em abril e maio de 2024, durante perfuração e detonação, uma carga derrubou rochas em um túnel vizinho, uma detonação antes do previsto no plano. Felizmente, não havia trabalhadores no subsolo. Relatos internos que mais tarde chegaram aos repórteres alegavam que cargas de detonação acima do padrão eram usadas para acelerar a escavação. Segundo o relato, o rompimento para dentro do túnel vizinho foi consequência previsível de forçar a carga explosiva além do limite conservador. Tudo isso resultou na compra de uma 4ª tuneladora em 2024. O plano era lançá-la do lado Talbingo e escavar o túnel principal de adução, onde Florence deveria trabalhar pela direção oposta. Eles finalmente conseguiram a segunda máquina que Chris Bowen disse que era necessária desde o começo. Reduzir a dependência do projeto do avanço único da Florence virou um requisito básico, caso o Snowy 2.0 realmente fosse concluído. Em 2025, os incidentes continuaram. Em fevereiro, durante testes subterrâneos, um dos grandes ventiladores do projeto implodiu sob pressão, mesmo tendo sido projetado para suportá-la. Estilhaços de metal atravessaram a carcaça do ventilador e voaram pelo canteiro de obras, quase atingindo os trabalhadores. O acidente paralisou as operações subterrâneas e provocou uma inspeção de emergência da SafeWork NS Davos, levando à emissão de 6 notificações de interdição após encontrarem parafusos soltos e ausentes em outros sistemas críticos de ventilação. Investigadores e representantes dos sindicais classificaram a implosão como um evento que quase resultou em fatalidade, e tudo isso levantou sérias questões sobre os padrões de manutenção e a supervisão da gestão em um projeto que já enfrentava muitos problemas. Com todos esses problemas, as relações trabalhistas pioraram. Os trabalhadores começaram a abandonar o trabalho em uma série de greves e paralisações, protestando contra o que os sindicatos descreveram como acordos salariais ruins, escalas de turnos exaustivas, falta de pessoal e condições de trabalho cada vez piores dentro dos túneis. Esta última, pelo menos, parece ser bastante plausível. Cada paralisação interrompia trabalhos críticos, atrasando o progresso por dias e aumentando a pressão em um projeto já bilhões de dólares acima do orçamento. Questões de segurança no trabalho, que já tinham parado as obras na pandemia de Covid, voltaram a afetar o projeto. A SafeWork NS Davos fechou um laboratório de testes de concreto por controles inadequados de poeira de sílica, levantando dúvidas sobre a gestão da saúde dos trabalhadores no projeto. Em outubro de 2025, o projeto estava em situação crítica, mas a Snowy Hydro se mantinha otimista com a notícia de que cerca de 67% do escopo já estava concluído.
Os túneis avançavam, a cabine ganhava forma e a quarta máquina se preparava para ser lançada. Ainda assim, a empresa admitiu que quase todos que acompanhavam já haviam concluído. O valor de 12 bilhões de dólares, acordado na redefinição de 2023, não iria se manter. Outra revisão certamente estava a caminho. O preço ambiental? Vamos esquecer os túneis por enquanto e voltar à superfície no presente. Como você sabe, o Snowy 2.0 está sendo construído dentro do Parque Nacional Kosciuszko, que é uma paisagem alpina protegida e abriga alguns dos habitats mais raros do continente australiano. Embora o projeto apoie a energia renovável, uma causa nobre, o local escolhido está entre as áreas ecologicamente mais sensíveis do país. A resposta da Snowy Hydro para essa tensão é um único número. A empresa afirmou, em um relatório de status de 2023, que o impacto direto da construção cobriria aproximadamente 0,01% do parque. Por esse critério, o distúrbio é insignificante diante da imensa natureza selvagem. Críticos dizem que esse número considera apenas a área desmatada na superfície. Não os sistemas hídricos remodelados no subsolo, nem os depósitos de material escavado, nem o deslocamento de espécies que o projeto vai provocar. Só no material escavado já é significativo. A escavação de 27 quilômetros de túnel e da caverna da usina gera cerca de 9 milhões de metros cúbicos de rocha que precisam ser depositados. Parte está sendo usada na construção de estradas e plataformas. O restante é empilhado em áreas específicas do parque. Se a contenção falhar em chuvas fortes, sedimentos e minerais podem ser levados aos rios Tumut e Murrumbidgee. A água levanta uma preocupação maior. Os reservatórios de Taubingo e Tantangara ficam em bacias hidrográficas que, em termos ecológicos, foram mantidas separadas por muito tempo, mas bombear água de um para o outro todos os dias, durante toda a vida útil do projeto, conecta biologicamente as duas. Peixes, ovos, larvas, fragmentos de plantas e patógenos viajarão com a água. E talvez você se pergunte, por que isso é importante? A questão é que Taubingo, o reservatório inferior, possui espécies ausentes na bacia de Tantangara. O redfin perche, predador introduzido, habita o sistema inferior. O mesmo acontece com o pequeno peixe invasor gambúzia, também conhecido como peixe-mosquito, que é uma praga notória. E com o nome desses, ninguém fica surpreso. Ambos são exatamente o tipo de passageiro que o armazenamento por bombeamento redistribui com facilidade. Ecologistas alertaram que o estoque criticamente ameaçado de galaxias, pequeno peixe nativo presente em poucos riachos montanhosos, está exatamente no caminho de novos organismos desse tipo. O arranjo jurídico em torno de tudo isso é bastante interessante. Para avançar, o Snowy 2.0 precisa de isenções das regras de biossegurança de Nova Gales do Sul, que regulam o movimento de espécies que exigiriam controle. O governo estadual aprovou o projeto em maio de 2020, isentando a Snowy Hydro das restrições de biossegurança que impediriam essa transferência de espécies. Cientistas disseram que isso era inédito. Havia uma ironia evidente. Um projeto vendido como infraestrutura climática precisou de permissão especial para mover organismos que as leis do próprio estado foram feitas para manter onde estão. Enquanto isso, a HumeLink, linha de transmissão de alta tensão, construída para levar energia do Snowy 2.0 à rede, gerou disputa sobre compensação, servidões e torres atravessando terras agrícolas. Claro, isso não significa que o Snowy 2.0 não deva ser construído, mas sim que a versão do folheto não deve. Energia limpa, perturbação mínima e o Parque Nacional essencialmente intocado é exatamente o oposto dos montes de material escavado. As bacias conectadas e a papelada de biossegurança necessária para tornar o projeto, você sabe, legal. No início de 2026, o cenário subterrâneo deixou de parecer uma crise e virou um canteiro de obras. Em maio, Lady Eileen Hudson, quem pode esquecer esse nome, esse cara, irrompeu na caverna principal, juntando-se à rede de túneis concluídos. A quarta máquina de perfuração de túneis, aquela encomendada tardiamente para atacar o túnel principal a partir do lado de Taubino, agora fazia parte do plano de recuperação, em vez de ser parte do futuro.
As equipes mudaram o foco da escavação bruta para a longa tarefa de equipar a própria usina, instalando turbinas, geradores, transformadores e os milhares de quilômetros de cabos que transformam um buraco na montanha em um gerador. Ou uma bateria muito grande, eu suponho. As metas oficiais seguem as mesmas desde a revisão de 2023. A primeira geração de energia segue prevista para o fim de 2027 e a operação comercial para 2028. Uma revisão de custos está em andamento, mas me pergunto qual será o resultado. Embora a Snowy Hydro já tenha admitido que o valor de 12 bilhões de dólares acordado no reajuste não será o valor final. Agora, a principal questão para o governo australiano é até que ponto o projeto ultrapassará esse valor. E o que, você pode perguntar? Isso significa para as questões centrais que o Snowy 2.0 deveria resolver? Bem, sem surpresa, não são exatamente boas notícias. As usinas de carvão da Austrália devem ser desativadas até o final dos anos 2020 e ao longo dos anos 2030. Se os 2.200 megawatts do Snowy 2.0 atrasarem, a reserva precisará vir de outro local. Mais baterias em escala de rede, termoelétricas a gás para picos, programas de resposta à demanda ou, de forma humilhante, prorrogação das usinas de carvão que seriam fechadas. Cada opção tem seu custo e disputa política. Se o projeto for realizado, o benefício será real. Hidrelétricas reversíveis nesse porte operam por mais de um século. Barragens, túneis e cavernas subterrâneas duram gerações e as turbinas podem ser trocadas na mesma estrutura civil. Uma rede baseada em renováveis em 2050 realmente teria uso para 350 gigawatts-hora de armazenamento despachável sob montanhas nevadas. Mas os críticos do Snowy 2.0 já têm seu veredito pronto. O projeto é pouco mais do que um elefante branco, supervalorizado pelos políticos, mal administrado por seu operador e mantido apenas pela impossibilidade de ser abandonado. Curiosamente, alguns críticos já tinham esse veredito selado e carimbado desde o início do projeto, como o especialista em energia Bruce Mountain, ótimo nome, que escreveu algo nesse sentido já em outubro de 2019. Bruce Mountain, Deus do céu! Os apoiadores do projeto defendem que o Snowy 2.0 é uma obra de infraestrutura dolorosa, mas necessária, que o país valorizará ao ser concluída. A resposta real só virá quando as turbinas funcionarem. O Snowy 2.0 ainda pode fornecer energia à Austrália quando o carvão acabar e faltar vento. Os túneis estarão lá e as turbinas vão girar, em teoria. O país terá um ativo fundamental nas montanhas, independentemente do custo, mas o legado de sua construção já está definido. Um anúncio de 2 bilhões de dólares, feito durante uma breve administração, virou um buraco de 12 bilhões de dólares. Uma única tuneladora exemplificou isso perfeitamente, sendo levada para um terreno que seu equipamento não estava preparado para enfrentar. Depois, a auditoria considerou a governança eficaz apenas alguns meses antes de surgir um buraco em um parque nacional. Havia declarações públicas de progresso, enquanto equipes no subsolo bombeavam lama por dias. Escavar túneis pelas montanhas seria difícil, mas não precisava ser tão difícil assim. Obrigado por assistir.